Bem-vindos a mais um episódio do Vênus Group. Eu estou muito, muito feliz. Aliás, hoje é um dia diferente porque a gente tem plateia. Nunca a gente fez assim, né? E eu estou com a minha irmã de alma, Thelminha maravilhosa. Tem um outro episódio, voltem lá que tem uma super apresentação dela, tá maravilhoso. Tá, bem-vinda. Obrigada, Ju, de novo pelo convite. Muito bom estar com você sempre. Pediram, estamos aqui, né, Té? Sim. Eu falo que a gente não tem nem script, eu peguei algumas coisas ali que a gente sempre tem as nossas anotações, porque vem da alma, né? Sim. Vem de um lugar, Té, que é sobre o nosso assunto hoje. Esses dias eu postei uma coisa, e daí eu olhei, até tinha postado a mesma coisa, de formas diferentes, e eu falei, Té, bora gravar um podcast, a gente vai falar sobre intuição. Sim. E desmistificar. É a vibração, né, Juba? A gente já tava na mesma. A gente já tá na mesma vibração. E, gente, vou aqui nem ficar no blá 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 de vibração. Gente, é neurociência, Sim, cara, é comprovado, é cientificamente comprovado. Cara, dou milhões de livros para quem tiver curiosidade da comprovação do quanto você consegue sair do ponto A para o ponto B em nível vibracional quando você entra em estado meditativo. Estado de presença. Então, Té, bem-vinda. Obrigada, né? Ju, de novo. Se apresente para quem ainda não escutou e vai lá, escuta outro podcast. Mas se apresenta porque ela tem uma história muito linda. Mãe de 2 meninos que eu sou apaixonada. Sim, sou a Thelma, sou casada com o Gustavo, mãe do Bernardo e do Guilherme. E vim aí de uma transição de carreira que eu já falei naquele outro podcast, que vocês podem voltar lá e escutar novamente. E atualmente eu tô aqui falando muito dessa parte espiritual, dessa parte de evolução humana e espiritual. E da nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento, de muitos assuntos que eu acho que são... não sei se eu falo futuro, porque eu acho que já tinha O futuro de agora. O futuro de agora, porque o tempo ele é linear, né, Té? A gente tem passado, presente e futuro. Isso é um outro assunto. Mas que a gente tem sentido muito agora por conta dessas transições. Por conta da aceleração. E tem uma coisa, a gente se mentora, tá? A gente, assim, é irmãs de alma. É direto, né, Ju? A gente se mentora. É uma coisa muito linda, assim, e verdadeiro. E é o dar e receber, né? Que eu falei hoje de manhã. E tem uma coisa até que ela falava essas coisas pra mim, a gente sempre trocou muito, e ela, advogada, enfim, vocês voltem lá. Mas tem uma coisa que eu cutuquei ela pra começar a aparecer. Não, é só por isso que eu fiz. E começar que eu tô a escrever nessa nova trajetória. E trazer esse poder tão lindo que você tem, que você entende o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Você tem uma alma nobre e o nosso propósito, ele tem que estar acima de qualquer valor. Eu falei isso hoje de manhã para uma grande amiga minha também, porque quando tem propósito, e quando o propósito tem valor, integridade e virtudes, a abundância vem. Então não é mais sobre o dinheiro, não é mais sobre o financeiro e a matéria. Nós estamos vivendo uma transição de era. Então é sobre ter valores, e se você estiver de acordo com seus valores, você vai conseguir prosperar. Então, assim, isso não mesmo. É mimimi, tá, gente? Não é blá blá blá, é verdade. Não, eu levo isso para dentro de grandes empresas. Então, escutem, anotem e façam esse exercício. Té, vamos lá. O que é intuição para você? Para mim, para um modo que todo mundo vai conseguir entender bem básico, é como se fosse um spoiler, né? É como se algo sussurrasse pra gente. Algo que vai acontecer. É um sentir. É um pressentir. E todos nós temos essa faculdade. Isso não é inerente a um ou outro, todo ser humano. Só que para que a gente tenha, para que a gente realmente sinta essa intuição, a gente tem que estar em estado de presença. E isso, hoje em dia, é uma grande dificuldade. Por conta de todas essas informações que a gente tem, são muitas informações a todo momento para o nosso cérebro, né? E da forma robotizada, que também muitos vivem. Então, viver o presente, estar num estado de presença, parece fácil, mas nem todos acessam por conta disso, porque não estão. Vivem no futuro, vivem ansiosos ou vivem ainda muito preocupados com o passado. E não estão em estado de presença. Têm um propósito,
almejam aquela meta, mas já vivem lá. Não estão ali no caminho da jornada, vivendo o hoje. Aí, isso dificulta muito a percepção da intuição. Porque, como eu disse no início, ela sussurra. A gente tem que estar muito antenado. Muito. Oté, tem um lugar, e assim, traduzindo um pouco para quem é muito mental, essa construção da matéria, né, dessas eras que foi construída, que foi necessário. A gente foi induzido a trabalhar só o nosso lado esquerdo do cérebro. Sim. Que é o lado racional, estratégico, analítico, que é importante. Só que essa construção já foi feita. E essa nova era que vem agora, a era de Aquário, enfim, a nova era, a nova vida, né, que a gente está passando por essa transição planetária. Você precisa acessar o seu lado direito. Você precisa acessar o sutil. Sim. E daí entra a intuição. Porque ela está completamente ligada à espiritualidade. Então, é difícil desmembrar totalmente, né? Até porque, pelo que você falou, já saímos desse lado tão razão. É a transição de era para a era do aquário, que já estamos. É a transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, tudo isso, em todos esses âmbitos, a gente vê a necessidade dessa espiritualidade. E não aqui falando em religião, mas falando realmente da espiritualidade. Quando a gente acredita que nem tudo é só matéria. Oté, tem uma coisa sobre religião... Tampe os ouvidos quem não quer escutar. Porque a gente não fica, que a gente aprofunda, a gente não fica na borda. Pra mim, respeito todas, não tenho problema, não tenho religião. Eu sou uma pessoa espiritualizada. Não tem religião dentro da minha casa, meus filhos não são batizados, mas assim, são pessoas extremamente íntegras. Porque integridade e valores são acima de tudo. Uhum. Mas, se existe religião, se existe alguém entre você e Deus, já tá errado. O seu canal tem que ser direto com ele. Então, assim, não tem que ter. Exatamente. Não tem. Nós estamos entrando para um lugar de uma inteligência, uma sabedoria. E tem tantos lugares onde você pode aprofundar isso. As pessoas ficam muito no raso. O conteúdo hoje da internet... É raso. Ele é raso. Tem muito conteúdo bom? Tem. A partir do momento que você tem acesso a um conteúdo bom, vai pesquisar sobre ele. Exatamente. Porque a internet veio, Ju, e ela agrega muito. Ela só traz coisas boas. O problema somos nós. Como nós a usamos. Porque se a gente ficar só nesse raso, nós seremos pessoas rasas. Mas se a gente pegar essa maravilha que foi trazida pra gente, com tanta informação, com tanta coisa, a gente vai no profundo. É isso aí. A gente vai no profundo, a gente acessa a coisa muito mais facilmente do que antigamente. E esse profundo nos preenche a alma. E aí entra a autorresponsabilidade. Uhum. Então, se você quer ter acesso à sua intuição, que é a grande ferramenta... Vocês vão ver, me aguardem. Daqui 6 meses vai virar moda, tá? Com certeza. Os grandes vão estar falando sobre a intuição. Os grandes líderes que eu conheço... Os grandes empresários que eu conheço são pessoas extremamente intuitivas. Eu não sabia, mas eu construí grandes marcas dentro de grandes empresas usando a minha intuição. E daí tu não falava, por que você bate 120%, 150%? Por que você e seu time... Hoje eu sei, eu usei a minha intuição, eu bati de frente, eu fiz escondido às vezes muitas coisas, porque eu sabia que ia dar certo. Hoje você sabe, foi o que você falou, porque a intuição, às vezes ela vem de uma coisa que quando acontece a gente fala, eu sabia, mas eu não sei como eu sabia, mas eu já sabia disso. Eu sei o que eu preciso fazer, eu não sei como, mas eu sei o que eu preciso fazer. Só que você, para ter esse acesso, já estava com essa ligação. Porque a gente tem, para acessar a nossa intuição, a gente tem que estar numa vibração diferente. É isso que eu ia te perguntar, tá? Desculpa te cortar, mas assim, aproveitando esse gancho, eu queria que você passasse para todo mundo que está escutando algumas formas de você se conectar com a sua intuição. Então, assim, Ju, para a gente estar presente no presente, tem várias formas, né? Então, a gente tem o mindfulness, que é maravilhoso, a meditação, a gente tem o autoconhecimento, a gente tem o ser observador de nós mesmos, né? Nos observarmos de fora, não observar o próximo, observar a nós mesmos. Você percebe isso, como é fácil observar o outro, né? Se eu estivesse naquele lugar, eu faria isso, aquilo. Observe você mesmo e veja de fora, porque fica muito mais fácil a sua vida também. E para você estar nessa
presença do hoje, eu vou falar 2 coisas aqui que são muito fáceis, acessíveis porque são gratuitas. Mas como tudo que a gente implementa na nossa vida, são hábitos, né? Então, ele vai ter que ter a constância, a coerência, para que aquilo realmente seja de uma forma linear, comece a acontecer na sua vida. Então, a meditação, o mindfulness, para você ter foco numa determinada coisa, porque falam, o mindfulness, a meditação, é você estar sem pensamento. Eu até também fiz um post sobre isso outro dia. Para mim não é, porque nossa cabeça não para de pensar. Então, você vai sempre sentar ali naquela posição, que para mim também não tem a posição, tá? Eu também faço de várias formas. Que pode acontecer. A que te deixa mais confortável. O teu corpo precisa estar confortável. E depois que você cria esse hábito, pra mim, dá até andando de bicicleta, correndo. Eu amo fazer correndo. Eu também, eu vou então, pra outra dimensão. Exatamente isso. E o pensamento não deixa de existir na sua cabeça. Ele tá lá, porque eu acho que nós, Homo sapiens, não paramos de pensar ainda. Então, pra mim, não existe isso. É sentar ou ficar da sua forma que você quiser. Talvez no início seja melhor realmente uma forma sentada, para que você torne disso um hábito. E o que você faz para tentar se concentrar em alguma outra coisa? Respira. Coloca seu foco na respiração. Tem muitos tipos de pranayamas, mas começa num fácil. Inspira em 6 vezes, expira em 8. Faz isso por 10 vezes. Coloca a sua atenção naquela respiração. E ali vai fluindo. Com isso, você vai se conectando. O pensamento vai vir. Você manda ele embora e volta. Você acolhe, né? Você acolhe e fala, mais tarde, volta pra cá. Exatamente. Eu faço isso, eu falo, tá bom, daqui a pouco. Como se os pensamentos fossem um trem. E ele vai parando ali na tua estação e você fala, daqui a pouco. Isso mesmo. E não para, e só, desculpa até te cortar, mas assim, muitas vezes a gente acha que se a gente não fizer aquilo que o pensamento tá vindo na hora, porque a sua mente e ela vai querer te tirar desse lugar de você se encontrar com a sua essência. Exatamente. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu preciso mandar aquela mensagem agora. Não, você não precisa. E você vai mandar uma mensagem muito melhor se você esperar a sua meditação acabar. Depois que você estiver totalmente de uma forma no agora. Isso. Só, desculpa te cortar, mas é porque geralmente você entra e você fala assim, não, mas isso é muito importante. Não, o mais importante é você nesse momento. Exatamente. E se você começa a praticar isso, você vai ter essa presença do agora no seu dia a dia, no que você precisa fazer, trazendo esse hábito muito simples da respiração, do mindfulness, que pode ser feito a qualquer hora, não tem que ter hora certa, não tem que ter nada disso. O que precisa ter é um hábito e uma constância. Você pode fazer mais de uma vez ao dia, você pode fazer no trânsito, você pode fazer quando você estiver preocupado, e isso se torna um hábito. E Ju, isso é uma coisa que eu senti na minha vida, porque eu comecei a usar essa prática quando eu fiz um curso de Cabala. E ali usei quando eu estava em determinadas situações da minha vida, quando as coisas não estavam muito boas. Aí eu usava esse poder. Mas, porque eu acho que é um superpoder, tá? Sim. A intuição é um superpoder. Nós somos pessoas sobrenaturais, a gente consegue ir para outros lugares. Só que ele tem que ter essa constância para não ser usado só quando você precisa. Não é só quando você precisa. Até porque, se você usar só quando você precisa, esse canal não tá ali tão no sutil, tão exercitado. Então, não é com tanta facilidade que você vai ter essa intuição, sentir essa intuição. São outras coisas. Aí que às vezes... Você pode achar que é intuição, mas não é. Então, isso é uma outra pergunta que depois eu vou trazer. Então, eu acho que isso tem que ter uma constância. Quando você traz para o seu dia a dia, na hora que for, no momento que der, essa parte, olhar para dentro, respirar, tá presente no agora, não viver uma vida no futuro, dessa ansiedade total, e não viver uma vida do passado. O que passou são lições maravilhosas para que a gente possa fazer um futuro melhor. Mas a gente só constrói o futuro no presente. Exatamente sobre isso que eu queria falar. As pessoas, se você viver no passado e na ansiedade não fizer esse movimento de parada, o seu futuro vai ser sempre igual. Sim, tá comprometido. Porque você já coloca a ansiedade, você já coloca para você se prevenir do que aconteceu.
você acaba estagnando o seu futuro. E daí as pessoas falam, nossa, mas por que as coisas não acontecem comigo? Porque você não se permite ser alguém diferente. Isso é inconsciente, tá, gente? Então, esse movimento que até tá falando de parar, fazer a respiração, assim, ele é transformador. Sim, e é para todo mundo. E são os rituais que você faz diários para que você tenha essa conexão. Porque quem manda esses avisos pra gente, essas coisas maravilhosas, tá sempre ali, disposto, preparado e pronto. Quem não está, normalmente, somos nós. E por isso que não acontece essa conexão. Então, com esses rituais, isso fica muito mais fácil. Você consegue ter acesso a ela. Porque muitas pessoas falam, nossa, eu tenho muita intuição. Mas, na verdade, muitas vezes não é intuição aquilo. A pessoa não está realmente ali nesse estado de presença, tendo essa conexão com o divino, com Deus, com o que você quiser chamar, como a gente já falou que consciência, né? Não vai entrar aqui em religião, mas exatamente isso. Mas com uma conexão. E então não acontece ela. A pessoa pode até achar que é. Mas não é, entra num engano. E qual que é a diferença até para você da intuição pro julgamento? Então, o julgamento é uma coisa nossa. É, por exemplo, eu tô ali com uma pessoa, não gosto da pessoa, então eu já vou ter um julgamento dela. Acontece também muitas vezes, como, por exemplo, nós somos muito amigas. Se você me falar de alguma pessoa, alguma coisa, eu posso ter um preconceito já daquela pessoa. Não é um preconceito, mas é um pré-conceito. Eu já vou com outros olhos. Por quê? Porque eu gosto muito de você. Então eu vou não só acreditar naquilo que você falou, mas eu vou entender da mesma maneira que você aquilo e já vou com um pré-conceito para aquela pessoa, para aquela atitude. E isso, na verdade, é um julgamento meu. Sim. Então, eu vou estar julgando aquela pessoa. Eu vou estar com um julgamento interno dentro de mim. Não é uma intuição. Ah, não, aquela pessoa não vai lá, que não é uma coisa boa. Não é uma intuição. A intuição sussurra. Eu falo que a intuição fala bem baixinho. Ela sussurra para nossa alma, para o nosso, né, é da nossa alma, para o nosso ouvido, para o nosso coração. Coisas que vão acontecer, coisas que vão nos ajudar. Ajuda a escolher caminho. Outra coisa que a gente pode fazer é pedir. Mas através disso, a gente tem que ter essa conexão, tem que estar presente no agora, mas pedir. Nossa, me ajuda nisso. O que eu faço? Que caminho eu tomo? Que decisão? Porque nós passamos, às vezes, por momentos que a gente fica em dúvida. As escolhas são feitas a cada segundo, a cada palavra que você... Porque a palavra tem poder, então o que você vai falar? E muitas vezes, sobre o outro que você está falando, a gente às vezes quer passar por uma pessoa, por algo que a gente já vivenciou e sabe que tem que alertar, mas às vezes, para não julgar... E não fazer um pré-julgamento, você precisa que o outro passe por aquilo. Sim. E daí você não tem que falar, eu te avisei, nada disso. É só assim, tá tudo bem. Você precisava ver isso. Exatamente. E agora sim, volta pra dentro, né? E segue o seu caminho. Sim, né? Exatamente. Porque o que nos acontece é o que precisa acontecer, né? Entrar muito nessa forma de espiritualidade que a gente já começou. Mas o que acontece é o que precisa acontecer. Para a nossa evolução moral, para a nossa evolução humana, espiritual. Sim. Então a gente precisa passar por determinadas situações. Thay, tem uma coisa em relação também a esse tema, quando você traz para empresas, todo mundo falando de inteligência artificial, enfim. Então, assim, toda a parte analítica, toda a parte estratégica, toda a parte que eu falei ali do lobo esquerdo, ele está muito bem desenvolvido. Só que o que acontece? O que a inteligência artificial não consegue te trazer de uma maneira única e exclusiva e, presta atenção, autêntica? A criatividade. E você só tem criatividade a partir do momento que você libera o seu lobo, né, direito, e daí você permite o acesso ao sutil. E, gente, sutil não tem nada de espiritualidade aqui. É espiritual, mas assim, o que eu quero dizer... Não tem nada de religião. Mas tem dessa forma da gente acreditar que nem tudo é matéria, só matéria. É a forma como você
percebe o entorno, é como você percebe, energia. Você acessa várias frequências diferentes e dali pode virar um produto maravilhoso. Então a intuição, ela é muito importante dentro das empresas também, dentro do seu profissional, não só para você escolher caminhos e para tomada de decisões, mas até para criação de produtos. Até que ponto esse produto, eu preciso usar da minha criatividade. O que as pessoas precisam? Não é o que eu quero, é o que eu posso oferecer, né? Então a intuição, ela é tão maravilhosa. E assim, eu quero tanto que as pessoas entendam, que elas façam esse movimento. Porque pode ajudar muito a nossa vida. Perfeito. Ajuda, auxilia o caminho que a gente deve tomar, auxilia o que a gente deve fazer. É uma ferramenta maravilhosa que está aí disponível para qualquer pessoa. É gratuita, mas a gente precisa voltar para dentro. A gente precisa estar presente. A gente precisa desse sutil. A gente precisa trazer esse lado, como você disse no início, menos material, mais espiritual. O Té, e tem uma coisa que assim, existe um impacto social também. A partir do momento que você se coloca nesse estado de presença, você começa a se tornar também um ser mais íntegro, porque você se coloca em presença, você olha as coisas de uma outra forma e você causa impacto na sociedade. Porque as pessoas, você entra numa outra frequência e daí as pessoas querem estar perto. Com certeza. E é plantar sementes do bem, porque daí você começa a fazer o outro a fazer esse movimento também. E o outro faz o outro e o outro faz. Então vira uma corrente do bem. E isso é tão lindo, porque não é mais sobre nós. Então primeiro, por isso que eu falo, você tem que ser egoísta? Sim. Tem filosofias. O egoísmo que eu digo é você precisa voltar para dentro. Exato. Você precisa se amar, se respeitar. Esse é o egoísmo positivo. Porque o egoísmo, ele é bom. Ayn Rand, né? Que é a filósofa que eu adoro, que fala sobre o objetivismo. Ela mesma. Eu amo ela. E ela tem um livro sobre o egoísmo. É que se você não faz isso, você não pode ajudar o próximo. Exato. É tipo a máscara que é aquele clichê, a máscara do avião. Mas é verdade. Primeiro você tem que colocar a sua. É isso. É um ótimo exemplo esse. Ali, no avião, eles já falam, né? Você não pode ajudar o outro se você não tiver com a sua primeiro. Então, primeiro você coloca a sua para depois você ajudar o outro. É exatamente isso. O autoconhecimento, ele tem que vir antes. Ele tem que vir antes. E isso serve, de novo, daí o autoconhecimento te faz ser um líder melhor. Você consegue. Porque a gente ontem estava juntas numa constelação. E eu falei muito sobre, ali naquele momento, sobre empresas, falando sobre a liderança do futuro, né? Da nova era. E o quão importante é você ser um líder, ser um líder presente, um líder que você, com amor. Porque o amor é uma virtude, não é o amor de coraçãozinhos, é o amor da escuta, é o amor do feedback. O amor transforma. Transforma e ele precisa transbordar. Então, o dar e receber, na verdade, ele precisa estar em equilíbrio. É como uma relação de amor. É como um casamento. Se você só dá e o outro só recebe, isso entra em desequilíbrio. Então, o relacionamento, aquele negócio de você preenche a minha metade, na boa, gente, sai dessa. Não é. Não é. É assim, ó, tem que transbordar. Vamos seguir em exemplo. É como se fosse uma rua de 2 vias. Os 2 lados têm que andar. Não dá para um ficar parado e o outro continuar. Então, os 2 têm que ir. Você tem que andar junto. Seus filhos, não Fala, é? Exatamente. Eu já escutei. Fala, exatamente. É isso. Então, e qual é a diferença, só pra gente abrir aqui para perguntas, sobre a intuição e o julgamento? Que eu sei que você começou, mas você quer terminar? Porque eu te cortei, O tenho julgamento, certeza. ele fala alto, ele é uma coisa mais nossa. Isso. Certo? E a intuição, não. A intuição, ela sussurra. É aquela voz baixa. Você tem que estar nessa vibração, você tem que estar antenado. Você tem que ter essa conexão para que você realmente sinta. Escute, porque é o sentir. A intuição você sente, né? Por isso que eu comecei falando, você sente, pressente. Então é uma coisa muito interna. Você sonha. Inclusive, esses dias eu tive um impressionante. Porque eu sonhei com uma tia do meu marido, que não falava com ela há um tempo. Eu sonhei com ela, no dia seguinte, ele falou, nossa, sabe quem me ligou? A minha tia. Nossa, isso é impressionante. Isso acontece muito e a gente não dá valor a isso. Porque sabe o que acontece, pessoal? A gente acorda, daí o telefone tocou. E rápido, porque parece só que ela ligou desculpa, Não, só pra acabar essa parte. E o que ela falava no sonho foi o que ela falou pra ele no telefone.
Ainda bem que eu havia falado antes. Mas assim, é que a gente tá acostumada com isso, porque a gente vem fazendo esse caminho de busca já faz um tempo, né, até. Mas sabe o que acontece, pessoal? Exercícios. Ai, você não me respondeu, o telefone tocou, o despertador tocou. Se você quer meditar, acorda mais cedo. Arranje o seu lugar de meditação, porque a sua vida vai transformar, mas só depende de você. Porque o externo, porque daí o mundo pode acabar. Se você tá bem com você, eu falei isso pra minha filha do meio, eu tenho uma adolescente. E ela vai porque eu quero isso, porque eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela é uma menina incrível, uma potência. E daí eu olhei pra ela e falei assim, filha, você tem que estar bem com você, é dentro de você. Não importa ao fora, porque você pode estar na Disney, você pode estar na praia, você pode estar no centro de São Paulo. Se você tá bem... Esse é um tema maravilhoso, a felicidade. A felicidade. Mas isso, a felicidade, a intuição, são todas ferramentas que te fazem ser uma pessoa melhor, ser um ser melhor, ser o ser que está preparado para transformar essa nova era. Mas sobre a felicidade, as pessoas, Ju, muitas vezes também falam, não, eu vou ser feliz quando eu tiver isso, eu vou ser feliz quando eu fizer aquilo, eu vou ser feliz. Não, você é feliz hoje, no agora. Se você tiver esse estado de presença, você também tem que sentir a felicidade ali. A felicidade não tá só em coisas boas, maravilhosas. Você tem que sentir a felicidade em tudo. Eu acho que talvez eu tenha falado isso no outro. A gente falou sobre isso no outro. Parece estranho, mas às vezes você passa por coisas que não são tão boas, mas você tem que achar o bom ali dentro. Sim, e isso transforma, e daí a gente pode entrar em tem vários escritores que falam sobre a famosa cocriação. Eu cocrio pra caramba, e eu falo, gente, funciona. Só que funciona quando você se mantém no estado de presença com coerência e consistência. Você consegue cocriar seu futuro. Você consegue, mas você só consegue quando você ressignifica o seu passado. Porque o tempo, ele é linear. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas, assim, é possível, mas você só consegue a partir do momento que você vive em estado pleno de como aquilo já tivesse acontecido. É o que você acabou de falar. É a felicidade. Então, a felicidade não está no ter. A felicidade está no ser. E, às vezes, você não está vivendo um melhor momento, mas se você consegue entrar em estado de meditar, se visualizar numa coisa melhor, em algo que você deseja, e você começa a transbordar essa emoção dentro de você, a emoção é o sentimento do corpo. E o corpo, a mente não consegue identificar se você está vivendo aquilo ou não. Então, a partir do momento que você sente aquela emoção dentro de você, você muda a sua vibração e a sua vida começa a fluir. Perfeito, perfeito tudo isso. Não é? O cocriar é maravilhoso. A gente iniciar um dia já pensando, esse dia vai ser maravilhoso. Nossa, eu vou ter muita coisa boa. E cocria, pensa no que você quiser, mas de coisas positivas para aquele dia, porque a mente acredita, é isso mesmo. Então a gente já vai vivendo naquela vibração. E isso é intuição. Porque você abre o seu canal para intuição. Você abre o canal para sentir a verdade. Sim, você abre um canal para que as coisas boas aconteçam. Exato. E assim, você tá naquela energia, você tá naquela vibração. E você pode ter certeza. Pessoas que começam a reclamar da vida, pessoas que começam, eu juro, ela é mais educada do que eu. Eu com muita, é que as pessoas, eu não acho que eu sou muito educada. Eu dou um sorriso e eu saio andando. Eu não escuto, porque a pessoa, ela tá tão vazia dentro de si, ela tá tão vazia, tão sem amor, que ela precisa colocar a palavra, a voz do outro, né? Ela precisa trazer o julgamento para conseguir viver. Então, assim, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas assim, porque assim, se tiver alguém aqui escutando, falando, é muito fácil falar. Não, não é fácil, porque se eu sentar agora e contar a minha vida aqui pra vocês vão sentar e chorar. Porque eu já passei por muita coisa difícil. Coisa que veio antes, por isso que vem por esse caminho, vem pra transformar, pra colocar isso como faz bem para as nossas vidas, para as vidas de outras pessoas, né? Que às vezes acham que é uma coisa muito fora da nossa alçada. E não é. Tá tudo nas nossas mãos. Sim. Eu vou abrir para pergunta até. Mas antes de abrir para pergunta, que eu quero convidar uma pessoa para sentar aqui com a gente. Ela foi escolhida a dedos. Uma dica. Não, dica a gente não dá, né? Um ensinamento. Isso. Uma troca. Você não vai morrer se você não pegar o seu celular nos 10 primeiros minutos da hora que você acordar. Não pegue seu celular.
Desligue o seu, pegue, deixa ele viradinho. Nem que você esteja atrasado, nem que você levante e vá tomar seu café da manhã, não se conecte, porque o seu cérebro, você vai dar as instruções para ele a partir do momento que você desperta. Se o seu despertar é ver mensagem, começar, preciso responder essa pessoa, preciso não sei o que lá, nossa, horrível, eu tô atrasada. Já entra naquela você entra naquele... Exato. Você já sai, já... E não vai mudar a tua vida, e você vai ver que o tempo expande. Então você vai ter tempo para fazer tudo o que você precisa. Não pegue, faz esse exercício uma semana, morde o dedo a hora que você for pegar. Mas assim... E como eu acho que... Você tá rindo. Não, e como eu acho que tudo isso tá ligado, isso é muito também do bem-estar. Todas essas coisas boas estão conectadas, graças a Deus, né? Quando a gente acorda, é muito importante a gente ver a luz do dia. Primeira coisa é ver a luz do dia. E depois você pega o celular. Ju, eu com o celular, eu vou até te falar, porque, bom, você sabe, eu não tenho essa conexão com o WhatsApp. Eu sou a pessoa de deixar o telefone, eu vejo só quando é meu marido ou os meus filhos, ou algo muito importante. Senão eu tenho um horário para ir lá e olhar. Perfeito. Porque isso me tira do agora. Isso me tira, tô ali fazendo uma coisa super compenetrada. Putz, peraí, um WhatsApp. Não, peraí, mais um pouco disso. Não, um WhatsApp. Não, primeiro eu vou fazer isso. Mas isso também é aquilo que você falou, se eu sentar aqui e contar minha história, isso também é treinamento. Porque eu fui vendo como eu mesma me boicotava, como eu fazia do meu dia uma falta de rendimento quando eu chegava no fim do dia. Putz, o que eu fiz hoje? Você não tica nada. Exatamente. Ficou tudo meio que mal acabado ali. Exatamente. Então não quero coisa mal acabada, né? É isso. Vamos lá, é entregar a excelência para nós mesmos. Mas assim, a excelência no total que você vai se entregar para aquilo. Isso é sobre amor. Isso é uma virtude, porque o amor é uma virtude. Vamos falar dos estoicos. Os estoicos falam, o amor é uma virtude. Então, e desde é esse quando, lugar né? Exato. A gente acorda, tem muita coisa boa. Exatamente. Então, assim, vai vamos lá, sair Marco desse Aurélio. lugar. Porque você entra no Uber, as pessoas falam, o que tá acontecendo no mundo? Daí você entra, não sei o que lá, o que tá acontecendo no mundo? As pessoas estão isso, as pessoas estão aquilo. Então, para de olhar pro mundo e olha para você. Você vai ver que o seu mundo muda. E as pessoas em torno de você mudam, a sua casa muda, porque você faz as suas escolhas. Então, antes de olhar para o outro e falar, precisa mudar, muda você. Exatamente, a gente começa a perceber que tudo depende da gente. Tá dentro da gente. Tá mais que na hora de ter essa conexão, de fazer isso. Voltando lá aos Jogos Olímpicos e vendo... Tem talento? Lógico que tem o talento. Mas tem muita disciplina. Tem muito empenho ali. Eu acho que a Rebeca até falou isso. Não foi só pedir a Deus e aconteceu. Acho que não. Lógico que eu pedi a Deus, mas teve muito a minha parte, muito meu sacrifício, muito meu empenho. Porque quando a gente pede alguma coisa, vai sendo dado muitas provas pra gente. Você quer mesmo continuar nesse caminho? Tó uma, tó outra. Tá continuando, mas vamos mandando mais. Né? Ela mesma, quantas vezes no joelho dela, nossa, acho que rompeu aquele ligamento 3 vezes. Então ela já pensou em desistir. Isso são coisas que vão sendo colocadas na vida. Ela não desistiu. Aqui eu tô falando sobre uma atleta só, mas tem várias. A gente viu a conexão que elas faziam para estar presente no agora. A respiração que elas colocavam ali na hora. Isso que a gente falou hoje. O próprio Medina chegou e falou assim, ele tava... O cara, eu fiquei louca com o entrevistador do Sport TV. Falou assim, então, né, não veio onda, como foi não ganhar o ouro? Mas você... Cara, ele falou assim, eu tô feliz, porque eu entreguei o meu melhor. Eu não tenho culpa que não veio onda. Eu vim aqui como brasileira e garanti que, eu podia dar o meu melhor. E ele deu o meu melhor e ele foi. Isso é bonito, até, porque as pessoas também não se frustram. E daí sai o ego. Porque o ego, o ser melhor é diferente do estar melhor. Sim, né? E eu acho também bom porque mostra que tem os erros, tem as coisas que às vezes não dão certo, mas ele deu o melhor, exatamente isso. Ele fez o melhor que ele poderia naquela hora. E não dependeu dele. Fugiu da alçada. Era a natureza. Exatamente. E ele com certeza. Eu tava assistindo, acho que no Casé TV, e ele falava, chama Netuno. Era assim, então chama outros poderes aqui pra vir e tentar fazer uma onda, porque não tinha. E por algum motivo, tinha que ser aquele lugar, porque o outro também tem o merecimento dele. Então, tá tudo bem. E assim, e de novo, se às vezes as coisas não estão acontecendo no tempo que você quer, de repente,
eu vou dar essa coisa que eu já passei por isso. Quem sabe quanto mais você elevar essa frequência, você entrar num estado vibracional melhor, você vai atrair coisas melhores e não medíocres. Porque se você quer muito alguma coisa, mas você não atingiu ainda esse estado mais pleno, você vai atrair uma coisa que não está exatamente do seu merecimento. Perfeito. Né? Ó, mais um exemplo para entenderem bem essa coisa de vibração, de sintonia e de energia. É como rádio. É, exato. Se você não coloca na rádio X, você não vai escutar o que está falando ali. Então, você vai, coloca a sua antena, faz a sua conexão naquilo que você quer. E depende de quem? Da gente. Então não é uma meditação de um dia, tá, gente? Tem que ser um hábito. Não é, tem que se transformar em hábito. É hábito e posso garantir. E voltem aqui e escrevam, porque eu tenho certeza que muda a vida. Eu vejo as vidas se transformando. Eu vejo... Sim, eu também. Mentorados, assim, de executivos que são extremamente racionais, que falam pra mim, jura que você vai fazer eu fazer isso? Eu falo, faz uma semana. E me fala. E daí a pessoa passa uma semana e fala, cara... E olha que uma semana já não é um tempo... pouco, mas é pouco já ainda, muda. mas já muda. Então imagina numa constância maior. Porque você sai porque assim, nós temos um campo energético e vários centros energéticos. Então, se você tá com uma energia acumulada só em um lugar, tá em desequilíbrio. Então, se você deixar... Quando você... exato. E a gente tem os chakras. Isso é cientificamente comprovado. Também. E são vários, e cada um corresponde a várias áreas específicas do seu ser. Então, se você deixa essa energia fluir na hora que você se conecta com você, com a sua respiração, é tão simples. Sim. Você equilibra o seu cérebro. Você equilibra a sua máquina. E daí, gato, ninguém te segura, né? E se falar em chakra e falar em intuição, a gente já vê que aquele terceiro olho é isso. Eu vou chamar Van. Chama. Vamos, temos uma super convidada hoje aqui. Bem-vinda! Oi, Van. A Van, que também já gravou podcast. A gente falou sobre vendas positivas. Maravilhosa, parceira de negócios também. Já fizemos imersões juntas, né? Bem-vinda, Vanessa Nabas. Obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui e eu até tô com várias perguntas. Eu tinha uma anotada e eu começou a falar e vieram várias. Mas antes de eu fazer a pergunta, tem uma coisa que eu gosto muito eu adoro etimologia, que é a origem, né, da palavra, da onde que ela vem. E eu fico raciocinando e tem a meditação, ela é medita ação, ou seja, me orienta a uma ação. Ai, que lindo. Maravilhoso. Olha, orienta uma ação. Olha então, que lindo. ela, se você para um minuto do teu dia e faz o que eu chamo de RIB, o rolê interno bruto, que a meditação é o RIB, você sabe dessa? Não, escuta essa, eu não aguento. Eu chamo meditação de rolê interno bruto, de RIB. Gente, gostei já. Por quê? Porque quando você vai meditar, não é necessariamente aquela paz interior. De forma alguma. Você vai achar só coisa delícia. Você faz um rolê que quando você abre o olho, você fala, gente, pra onde eu fui? Pra onde eu fui? Meu Deus, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho inveja. Mas eu tenho medos. Mas eu tenho... E aí você volta e você fala, é isso que eu tenho. Então, às vezes a meditação, ela tem muito desse rolê interno que é bruto, mas ele é necessário para tudo isso que vocês falaram. Então, assim, medita uma ação, eu sempre penso nisso, assim, me orienta. A qual Muito ação? bom. Exato. Medita uma ação. Meditação. Perfeita. E a minha pergunta, ela tem a ver com a intuição, na verdade, que a minha dúvida é a seguinte: quando que a gente está ali nesse momento reflexivo e aí vai vir uma voz, mas quando que é a nossa voz sabotadora falando, não faz não, e quando que é a nossa intuição falando, não faz não, ou o contrário, né, faz isso, ou a voz sabotadora tá, faz isso, como é que eu vou diferenciar elas, assim? Então, já inicia no seu estado de presença, já inicia na sua conexão. Se você é uma pessoa que tem esses rituais todos, é mais fácil você ter intuição. Não que você não tenha mais essa outra voz falando, mas é mais fácil porque quem não tem esses hábitos, quem não tem essa ligação, dificilmente tem intuição. Então já começa dessa parte. Dificilmente tem intuição. Se você tem esses hábitos, se você tem essa conexão maior, você já tem essa intuição mais facilmente. A intuição fala bem baixo. A intuição sussurra.
E ela vai chegar no seu coração. Ela vai chegar. É sua alma ali falando, você sente algo diferente. Então, quando você sentir isso, você vai saber que isso é intuição. E quando você sentir, agradece. Confia. Confia que aquilo é intuição. O outro chega com muito mais barulho. Muito mais barulho. Falando, mas com muito mais força. Falando com muito mais... como se fosse realmente Mais aquilo, claro, sabe? aquilo ali, assim, não. A intuição, ainda mais no início, não tem muita clareza. Tem diferença, assim, por exemplo, até pegando nessa ideia do mundo corporativo, né, que é muito que a Ju traz aqui, o mundo corporativo, ele te dá muita pressão, né? Então, você ouve a voz do seu superior, você ouve as vozes da sua equipe, você vai ouvindo vozes, né? O tempo inteiro. Então, você tem essas vozes que são as pressões, assim. Você tem que voltar para o seu equilíbrio. Porque é muita pressão, é exatamente isso. Quando você é muito pressionado, quando você está num ambiente muito assim, você acaba saindo daquele seu estado emocional normal. Então, você tem que sempre fazer um retorno para o equilíbrio, um pranayama. Origem de etimologia de palavra também é sânscrita. Assim, pode terminar, Tânia? Não, pode terminar. Pode falar. Tá? Não, assim, nesse lugar de pressão, eu trabalhava com muitas metas altas de entrega e times grandes. Então, assim, você estava me falando, eu fui para um outro lugar. Eu fui e já me vi nesse lugar. Então, é o que a Thelma estava falando agora, é de se você precisa ter esse lugar já de meditação, de quietude. Eu escrevo muito. Então, assim, a escrita, ela solidifica. Então, quando a intuição, ela te liberta. Ela te dá fala assim, eu tô indo pro caminho certo. Porque muitas vezes você vai ter que tomar decisões e escolhas que não vão ser bom pro todo, às vezes não é bom para você ou não é bom pro do lado. Então, quanto mais quietude você tem e entrar nesse lugar de silêncio, vai tomar um café. Você tem que tomar uma decisão. Fala assim, gente, eu já venho. Vai no banheiro, mas respira e se conecta. Porque você vai saber o que você vai falar, porque você tem que tirar o ego. E daí você precisa de autoconhecimento. Porque o ego, ele corrompe. O ego... Tem o superego, tem o ego bom, tem o lado bom, que é o lado que te mantém. E não é que ele é assim, existe esse lado que te dá, não é o superpoder, mas é aquela vontade de fazer acontecer. Né? Aquela coisa que te dá o impulso, que te dá, é o lado masculino, né? Que te dá força. Porque se você fica muito também só no lado feminino, que é o dar, você não se nutre. Porque você precisa do equilíbrio. Você nem sabe receber. Você não sabe receber. Então, quando eu falo do lado bom do ego, porque o ego, daí eu vou entrar aqui, tem assim, muita ciência que fala sobre o ego, o superego. Você também não está pensando só em você. Então, quando você tem que tomar uma decisão que seja boa para o todo, você precisa pôr esse lugar de lado. Entendeu? Então você precisa ver com muita clareza. E a escrita ajuda muito. Então, além da meditação, do silêncio, da respiração, que tem uma prática que vai te ajudar, você vai saber quando você vai estar fazendo tomando uma escolha errada. Que não é que não tem o certo e o errado, só tem caminhos diferentes. A colheita é diferente. Né? Sim. A escolha. Nossa vida é pautada de escolhas, Eu né? imagino quando vocês foram falando, fiquei imaginando, você traz a analogia da rua, né? E eu imaginei aquele caminho, na hora que você tem as setinhas, né? Que aí você vai decidir para qual lado que você vai. Você vai pro lado direito. Bifurcação. E aí você olha ali pro lado direito ou pro lado esquerdo, para cá ou para lá. E eu acho que, pelo que você está trazendo, e aí você me corrige, né? Se eu estiver errada, mas a intuição, ela é como se ela fosse aquela seta que está iluminada falando, pega esse caminho, pega esse caminho, pega esse caminho. Quando aparece a bifurcação, faz a conexão de novo. Exato. Sente que lado você deve ir. Coloca os prós e os contras. Nossa, eu ia falar isso, que medo. Porque tudo tem. Olha lá. Eu ia falar, anota os prós e os contras. Anota, porque tudo tem os prós e os contras. Tudo vai ter. Tenta também pensar lá na frente, onde vai te levar. E tem algum... Não pega atalho. O atalho é... Não pega atalho, porque a vida vai te oferecer vários atalhos. Só que, normalmente, os atalhos, eles têm umas enrascadas. O caminho mais longo, ele pode te levar mais longe.
e com mais pessoas, né? As pessoas certas também. E tem uma coisa que eu tenho muitos livros sobre diversos assuntos em volta de mim. Vários. É marketing, é performance, é meditação, é superpoderes, Igual. enfim, sobre tudo. E assim, de verdade, é ridículo. A minha casa é espalhada, livros na minha mesa, em todos os lugares. Quando você precisa, abre um livro, porque tem conhecimento ali. E ali vai te dar, de repente, aquela frase que a tua intuição está falando com você, para você tomar uma decisão. Porque ali tem sabedoria. Então, não é o achismo, né? É você ter repertório para poder tomar essas decisões. Então, não adianta também você ficar no achismo, né? Você precisa, e aqui eu sei que tem 3 estudiosas, ter repertório, porque muitas vezes a intuição te fala e você interpreta de um outro jeito. Então, quando você tem repertório, você tem uma base estruturada para tomar essa decisão, quando ela vem, você já sabe o que é. Você já sabe onde você tem que ir. Exatamente. Não é? Sinais. Pede sinais. Você vê que tem a todo momento na nossa vida. Se a gente estiver nessa, assim, antenado, nessa vibração, a gente percebe. Às vezes a gente não capta. Horário igual. Quer um sinal melhor do que eu estar aqui hoje na Então. plateia? Tá vendo? Gente, não era pra eu estar aqui não, tá? Não era pra eu estar aqui não. E aí, ó, tudo, até o trânsito de São Paulo foi me trazendo pra cá. Isso é um sinal, Então, né? Isso e a gente é tem que saber observá-los. Através do que a gente pede. Se a gente tiver nessa bifurcação e pedir, a gente pode pedir por um sinal. E Entrar nessa merecimento, conexão. né, Thay? E ter merecimento, né? Pra E conseguir. o merecimento. E juntos nós vamos mais longe. Porque eu podia pegar esse microfone e falar sozinha, ficar aqui, gente, é isso, não sei o quê, porque a gente tem bagagem. Mas é muito melhor com o outro, porque vai Gente, ter é muito mais um rico. outro ponto de vista. Ai, vocês conhecem a Vai ter pesquisa dos outro... vagalumes? Não, conta. Ah, então pausa. Conta. Não, Vou contar. conta. Tem uma pesquisa que fizeram que o pesquisador foi pesquisar outra parada, lá na Ásia, e aí ele observou numa noite, assim, que todas as árvores se iluminavam juntas. E ele ficou olhando, assim, por que as árvores se iluminavam e apagavam. Se iluminavam Que lindo. e apagavam. E ele começou a observar aquilo ali. E ele descobriu que eram todos os vagalumes machos que juntos se iluminavam e apagavam para acasalar. E aí ele levou esse estudo e a galera zombou dele, obviamente, né? Falou, você tá doido? Se o cara quer se aparecer pra fêmea dele, você acha que ele vai se iluminar junto com outros caras? Claro que não. Se o vagalume quer cruzar, ele vai lá no cantinho dele, acende ali e tá tudo certo. E aí ele falou, não é assim. Tem alguma coisa, tem algum efeito aí que essa galera tá acendendo junto. E aí ele começou a destrinchar. E o que ele percebeu? Que os vagalumes que ficavam brilhando sozinho tinha um rendimento 80% pior dos que iluminavam em conjunto. Perfeito. Isso. Porque quando o movimento acontece em conjunto, chama mais atenção, você vê distâncias daquela luz brilhando. Então, quando a gente faz um movimento juntos, isso cria uma luz muito maior que ilumina mais longe. Então, a gente consegue fazer conexões muito maiores. Que lindo. Não é? E aí eu lindo. falei, olha, esse movimento dos vagalumes... Sim. Desculpa falar. Não, só vou falar uma outra coisa que se assemelha a esse. Eu achei maravilhoso isso, acender a luz do outro, né? Não apaga a nossa. E é o mesmo movimento que a gente vê em oração. Quando mais de uma pessoa ora junto. Meditação, aquela quando luz mais maravilhosa que vai, né? Você, direto pro céu, chega alcança rapidão, muito né? mais rápido. E o que dizem também de oração de mãe, né? Que arromba as portas do céu. É a meditação. Então, Quando você medita num lugar onde todos estão meditando, isso é cientificamente comprovado. O Sim. nível de vibração é gigante. E pra quem não acredita em vibração, eu adoro desmistificar os negócios. Ai, eu vou adoro, disso aí, gente. Não, fica aqui. Não, gente, aqui. aqui é pra isso. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, né? Quando a gente é mais novo, lá na aula de química, o professor fica falando de quark, prótons, nêutrons, Isso, exato, elétrons, átomos. E aí, átomos. E o que ele tá falando pra gente? É mais in, menos in. Ou seja, energia. Mais, Energia. menos. Exato. Mais, menos. E quando você pega a composição de uma célula, o que é núcleo, o que é massa, é menos de 1%. Se a gente é uma composição celular, a gente é menos de 1% matéria. O Exato. resto é energia.
Perfeito. Então, espiritualidade. Então, se você não está acreditando na espiritualidade, quando falando só você essa palavra, né? Que é uma energia, pensa, então, quimicamente falando, fisicamente falando. Tem Einstein já trouxe isso. Quando você pega o átomo, outro átomo, você junta, vira, né? E daí você vai fazendo um aglomerado. Por isso que, e era isso que eu ia falar, desculpa até que te cortei, tá? Mas assim, a gente tem que escolher tudo são escolhas. O que você come, a gente falou isso da outra vez, eu vou reforçar e eu falo isso na minha casa, eu falo isso o tempo todo. O que você come, o que você vê, com quem você anda, pra quem você dá. Que a gente no bom sentido. Ai, meu Deus. Mal, e não é mal também, em todos os sentidos. Então, vamos lá. Agora que lugar, caiu a ficha, não. Sim, e nesse lugar também, porque troca energética, troca de fluidos, gente. Totalmente. Muito maior, inclusive. Super, a gente tem que tomar cuidado com essa troca, aliás. Sim, isso é muito, porque existe um lugar que também, se o outro não tá bem, você doa a sua essência. Existe isso aí, daí a gente vai entrar um ato no que outro. você totalmente existe uma troca, você tem essa transferência. Né? Exato. Totalmente. Por que as pessoas falam, nossa, a minha vida mudou e eu mudei de amigos, eu não falo mais. Não é que você rompeu. Você simplesmente, a sua vibração é outra. A sua não encaixa. Não encaixa. E daí você vai fazer escolhas diferentes. Então, o que você assiste... assim, a minha escolha é totalmente diferente de pessoas que eu não convivo mais e nada contra. Não, são só assim, escolhas diferentes. E assim, muitas vezes eu posso ser chata para essas pessoas porque eu já escutei isso e tá tudo bem e eu amo essas pessoas. Às vezes são fases. Daqui a pouco pode estar novamente junto, que a vibração vai estar na mesma, os pensamentos iguais, essa energia vai estar novamente semelhante, né, Ju? E a intuição também vai levar para esse lugar de escolher as pessoas que estão te colocando, né? Sim, porque isso a gente sente, né? Como a intuição que a gente também sente quando a gente está com a pessoa. Que ela vai levar também para esse lugar de, eu quero estar perto daquela pessoa. Sim, que gostoso. Tá me acrescentando. Não é tão gostoso você ficar perto de alguém que te acrescenta, que te traz coisas boas. Aliás, para quem não conhece ela pessoalmente, ela é assim, né? Ela é muito assim. Ontem a Tazinha dá vontade de pegar ela. Eu falei ontem, eu tava assim, meio... É meio difícil, mas às vezes eu tô assim, né? Cabisbaixa, assim. Tava mais aérea, assim. Tava mais assim ontem. Aí, de repente, chega até e olha pra mim e fala... Ai, que bom você tá aqui com o seu sorriso. Eu tenho um sorriso. E que sorriso! Né? Mas assim, sabe? Você me lembrou de mim. Então, você tem umas pessoas que olhem pra você e lembram quem você é. Mas isso é o vagalume. E que te é o vagalume em conjunto. O melhor. É isso aí. Então, Andy, assim, acho que se a gente puder deixar algumas coisas aqui para as pessoas que estão nos escutando, isso aqui não tem preço. E busquem no entorno de vocês quem te preenche, que os seus valores têm que ser inegociáveis. Isso. Então, aonde você trabalha, aonde você... os seus relacionamentos, o seu relacionamento amoroso também, tem que ter valores inegociáveis. Não pode passar por cima dos seus valores. Então, pare e reveja, porque as pessoas falam assim, que nem ontem aquela senhora falou, eu não sirvo meio que para nada, eu tô aqui. Não, sim, nós somos seres únicos e nós somos filhos do mesmo lugar. Então, assim, a gente vem com histórias diferentes para complementar, então assim, e transbordar. Então, o dar e receber, ele precisa estar em equilíbrio. A intuição, ela é uma das ferramentas que está sendo muito estudada. Tem um documentário muito legal que eu vou colocar. Eu vou colocar o nome quando a gente colocar no copy aqui no como que chama? Na bio. Na bio, eu vou colocar aqui. É um documentário um pouco mais científico, que eles estão medindo a intuição em várias, cientificamente, para poder levar para essas pessoas que estão tão no mental. Sim. E que elas não estão deixando o sutil. E daí, quando você for ver os senhores das guerras, aquelas pessoas que dominaram, essas pessoas eram pessoas que tinham sacerdotes do lado, sacerdotisas, pessoas que
elas acreditavam no poder de algo maior. E existe algo maior, que é a grande consciência. E a intuição nada mais é que a conexão com esse lugar, que é a consciência maior, que é Deus, enfim, cada um chama do jeito que quiser. Veio um negócio aqui agora. O quê? Me Fala. sopraram aqui no Ai. ouvido. A intuição. O ponto aqui. Oi, tudo bem, produção? Vou falar aqui então. Ela é ótima. Vou falar aqui então isso aqui. Fala. Se a gente é 99% energia e 1% matéria, massa, a gente faz um baita esforço para ser massa. Então, a pessoa que não se conecta com o intuitivo dela, ela tá fazendo um esforço gigante para viver. Perfeita. Perfeita. Ela tá vivendo num esforço gigantesco. Mas tá acomodado com Então, esse esforço gigantesco. Não consegue acostumou o voltar. esforço. Exato. Acostumou a ter essa tensão. E se você for pro sutil, essa tensão vai deixar de existir. E você vai viver sem tensão. E aí, Muito que mais é leve. viver sem tensão? Pra quem tá acostumado a viver com tensão. Você abre as portas pro novo. É maravilhoso. É uma vida Não muito é? mais leve, que flui. E você tem a capacidade de novo, se você vive na tensão, você é como se fosse um animal com medo. Então, tudo aquilo que você já vivenciou, você já está... você está transferindo ele para o seu futuro. Então, quando você não quebra isso, a sua vida não muda. Então, para mudar, você precisa entrar no lugar de... Tá, e agora? É aí que a abundância vem, que Toda a prosperidade vem. Agora, quando eu estiver tensa, quando eu sentir que eu tô tensa, porque às vezes eu sinto uma tensão, eu vou pensar nisso. Eu vou falar, se eu tô tensa é porque eu tô fazendo esforço, se eu tô fazendo esforço é porque eu tô longe da minha intuição, tô longe da minha energia. E essa maneira que você reage é muito mais... o que você... Não é o que está acontecendo. A forma com que você reage para o que está acontecendo é muito mais importante do que o que está acontecendo em si. É isso. Então, a pessoa que tem essas reações muito ruins é muito mais dela do que o que realmente está acontecendo. A gente pode transformar isso na gente. O vitimismo, Té. As pessoas... É muito mais fácil a gente culpar o outro por uma dor nossa. E isso, assim, é sério, tá? O que eu tô falando. Vamos lá. Eu adoro essa coisa de vulnerabilidade. Eu me coloquei como vítima muitas vezes no meu relacionamento, há muitos anos atrás. E era uma insegurança que eu tinha muito grande. Então, aquele vitimismo era inconsciente. Então, quando eu tinha um lugar no meu relacionamento que me gerava essa insegurança, eu adoecia. Eu tinha um cisto que inflamava, eu ia parar no hospital. E era inconsciente. Então, a minha insegurança, e daí eram coisas que eu precisava ressignificar da minha infância, do meu passado, que me levavam para esse lugar de falta, né? De falta de amor próprio. Nossa, e que já... Então, assim, eu me coloco nesse lugar aqui para vocês, para que ninguém aqui é perfeito. Exatamente. Só que quando vocês olham, e eu escuto uma coisa que eu escutei ontem, eu escutei outro dia, e cara, é um presente tão grande assim. Ai, nossa, Ju, é tão gostoso ficar perto de você, que nem você falou, é tão gostoso ficar perto da Terra. É muito gostoso ficar do seu lado. Muito. Entendeu? É exatamente. isso. Então, porque é a energia. É o que a gente trabalhou. Mas é isso, eu já fui esse lugar. Então, o que eu tô falando pra vocês, a hora que eu entendi que a grande culpada era eu, que me colocava num lugar de vítima, eu sarei. E assim, e você pode sarar de uma hora para outra, porque você ressignifica, você traz luz à consciência. Nossa. Então, é muito de um curso que eu tô fazendo com o Joe Dispenza. Eu amo o Joe Dispenza, gente. Então é eu muito amo isso. ele. Eu amo Ele como ser sobrenatural, você Sim. já leu? Aliás, eu tô lendo. É sensacional, né? Eu tô lendo ele. Eu amo. Eu tô relendo. E eu falei outro dia pro Luiz, eu falei, me dá de aniversário, uma semana. Ele falou, Ju, mas você já faz isso. Eu falo, não, mas é diferente, eu preciso ver o Joey. Nossa. Ele é meu amigo. Pra mim também. Eu faço online, eu vou junto, hein? Eu sei. Então, gente, nada é por acaso. Vamos que a gente embora. vai? Olha, aniversário chegando, Té, vamos se dar de presente. E a Van já falou que a gente vai colocar lá na mala. Vai ser também. Olha lá. Vou mudar. Mas é isso. Então, assim, busquem a informação. Saiam do lugar do vítima. Não, porque as pessoas falam, porque aquela pessoa, porque houve uma traição, porque me traiu.
Se aquilo aconteceu, tá no teu campo, você atraiu aquilo. Não vou entrar agora nas leis sistêmicas, não vou falar sobre constelação, mas assim, prova. Ontem a gente fez constelação, eu tava ali com a Simone Arrojo, vocês viram no palco, as pessoas, elas estão tão no mental, elas se colocam tanto no lugar de vítima, que é inconsciente, tá, gente? É inconsciente. Eu vejo pessoas que eu falo, caraca, bicho, essa pessoa tem um potencial e ela não vê. Mas tem coisas que só a pessoa tem que fazer. É o que eu te falei antes da gente entrar aqui. Essa mudança é dessa pessoa. A gente não pode fazer por ela. E essa foi a minha maior dificuldade, porque a minha vontade de pegar, eu tenho dos arquétipos, né, da guerreira. Vamos! Mas você faz muito isso. E eu acho que isso tá ótimo de fazer. E pra pessoa. Só que a mudança, o que vai. Só depende da própria pessoa. É muito bom que a gente tenha pessoas assim que auxiliam, né, na nossa vida. Mas só vai acontecer aquilo se a própria pessoa fizer. Não adianta. A jornada é individual. É igual a professora de escola, né, que fala, a prova individual, olha pra frente. Porque é bem isso, a jornada é olha pra frente e é individual. O que passou, o que ficou pra trás são as lições. Aprendeu aquilo, leva, né? Então a prova é individual, olha pra frente, gente. Pode ajudar o próximo, né, aquela colinha. Mas só pega quem a compaixão, quem né, quiser. E só vai pra frente quem quiser ir sozinho, né? Assim, quem quiser não ir sozinho. Sim, entendi. Deu pra entender, né? Deu. Porque, como os vagalumes, temos que estar sempre juntos. Mas o crescimento é individual. Essa evolução, o que nós temos que passar, é tudo individual. Porque se você não fizer, você não acende. Não então, acende. assim, tenha pessoas do seu lado que você acende e que te acendam também. Assim, eu dou exemplo de 2 pessoas que estão na mesa aqui comigo. São raras as pessoas que eu falo assim, cara, passo a mão no telefone e falo, e aí? Ou mando uma mensagem. E aquela pessoa, ela é tão entregue, por exemplo, vocês duas até, às vezes, que ela te acende em 1 minuto, porque ela te conecta na sua essência. E isso é pureza, e isso é nobreza. Mas você só consegue fazer isso quando você tá bem com você. Isso. Então, quando eu escuto alguém falar isso pra mim, assim como você escutou e você escutou, é um presente, você fala, eu tô no caminho certo. Eu tô no caminho. Era o que eu precisava escutar. Era o que eu precisava. Deixa eu seguir adiante. E daí, como você pode fazer isso dentro da sua empresa, você pode fazer isso com seus liderados, você pode plantar essa semente, entendeu? Da escuta, do feedback ativo, né? Essa compaixão não é você passar a mão na cabeça, mas é você ter uma escuta ativa e também entender o que o outro está falando sobre mim, porque as pessoas são um espelho, né? Sempre. Então, sempre tem um espelho. Às vezes até fala, ai, porque você é isso, você quer. Eu falo, opa, quem é você? Você tá se vendo aqui, né? E o relacionamento amoroso é isso também. E o relacionamento com o outro é isso. Somos espelhos. Então, assim, para hoje e fala, eu vou fazer a diferença. Pra mim e depois pro próximo. Exatamente. Pra mim, primeiro. Porque tem que começar no individual. Pra que depois você vá ampliando e ampliando aquilo, né? Isso aí. Você vai se mudando, o entorno vai mudando. Você vai conseguindo passar isso adiante. E você, assim como você falou da empresa, você trabalhando aquilo em você, você leva para o maior, você leva para o macro. E daí tem tantas ferramentas, assim, eu acho que a gente já deu, né, assim, eu não sei o tempo aqui, porque se ficar, eu fico a tarde toda com vocês. Nossa, ainda mais assim. Não, e assim, tem tantas ferramentas. Gente, no próprio, assim, aqui no podcast, vocês pegarem ali, tem tantas ferramentas que a gente já trouxe, que já falou. Eu sempre trago e desmistifico isso. Então, assim, a própria constelação familiar é algo que eu desmistifiquei com a ajuda da Simone, que é uma grande professora da constelação. E você falou, Ju, mas isso tá... hoje você falando pra mim, tá dentro de mim. Sim, nós Ju, todos eu acho que eu já temos constelei várias vezes sozinha. É possível. Porque isso é autoconhecimento. E essa jornada do autoconhecimento é o que a gente veio fazer aqui. Porque se você só veio pagar boleto, desliga, você nem devia estar assistindo. É o da zona de conforto, né? Não é ali que a vida acontece. Se você só veio pagar boleto, gato, pelo amor de Deus, assim, a gente tem um mais. E como é que você paga boleto?
Com dinheiro. E dinheiro é o quê? Energia! Então. É isso, é sobre isso. Você só consegue dinheiro se você também tiver num fluxo de energia. E aí volta em elétrons, prótons, qualquer coisa. Se você for querer brincar disso, você pode brincar o tempo que for. Quando você duvidar que dinheiro aí você pensa... Realmente, ele é algo que eu tô me dedicando àquilo, meu tempo, meu olhar, e aí a pessoa tá me dando aquilo em forma de... Retribuição. Retribuição, que é o dinheiro, que é uma energia condensada em formato de papel. É só isso, É isso aí. E aí você coloca aquilo em números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vê lá no seu extrato, você fala, pronto, agora sim a minha energia dedicada se transformou em uma outra energia. Aí tá naquele equilíbrio que vocês falaram. Porque se você estiver se dedicando muito e não tá ganhando dinheiro, aí tem alguma coisa desequilibrada aqui. E daí alguma coisa que você precisa ressignificar. E daí a gente entra, né? Daí a gente pode entrar lá na nossa primeira infância. Gente, tem muita coisa. Ou voltar ainda mais para trás. Ou em outra. Então, tem algumas coisas que o seu antepassado. Então, assim, daí a gente vai entrar na hierarquia. Então, assim, nem quero entrar nisso agora. Porque é tão bonito e é uma busca única. Então, sintam aonde toca vocês, quais são as ferramentas e busquem o autoconhecimento. É porque quando você tem isso, você dá inteligência emocional para o seu entorno, né? E eu falo muito da empresa aqui porque a gente mora num país de empreendedores que matam um leão por dia, e daí fala assim, cara, e daí que acontece? Você não coloca valor ali, você não traz para sua cultura, e daí você fica naquela concorrência de preço, e o seu produto tem valor agregado que você não coloca. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora. Outra palavra também, etimologicamente falando, concorrente. Concorrência. Você só tá com concorrente, você tá preso naquilo. Corrente. Aquilo é uma corrente. Então, se você tá com uma corrente, como é que você vai me editar uma ação que tem não que se seja... liberar. E você não olha para o futuro, porque aí você tá olhando para o lado ao invés de olhar para o futuro. Enfim. Mais uma coisa que a Olimpíada trouxe de muito bonito. Essa concorrência de uma forma amorosa, bonita, vendo o outro, sabe, torcendo, nobre, com nobreza. Eu vi em vários esportes. Isso. Ontem acho que foi skate, lindo. Não, é lindo. E é muito bonito ver essa geração ensinando isso. Porque é uma geração nova e que tá ensinando esse olhar pro outro. Né? Então, assim, quando a gente fala do outro, ninguém aqui tá falando assim, somos todos um porque somos todos num campo falando energeticamente. Mas se você não tá bem, você é um vagalume que a bundinha não acende. Então, você precisa ficar bem para você acender a sua luz, para você, junto com os outros, acender e fazer acontecer. Afinal de contas, o que seria do oceano sem cada gota, né? Lindo. Exatamente. Nossa, perfeito. É isso aí. Somos as gotas do oceano que juntos fazemos o oceano quem ele é, né? E para que a gente possa fazer tudo isso, o vagalume acender, o oceano e tudo, o mais importante para mim é o autoconhecimento e o autodesenvolvimento através dele. É isso aí. Então, assim, para encerrar, meninas, eu acho que eu vou pedir, eu nunca fiz isso, mas para quem está escutando, compartilhe, porque com quem vocês acreditam que precisam escutar isso. Porque na loucura do dia a dia, nessa loucura de que a nossa agenda está sempre preenchida, né? A gente tem a nossa agenda do Google ali toda... você vai checando. E tudo bem, porque eu já vivi esse lugar e eu hoje... mudei porque eu quis mudar. Mas, assim, muitas pessoas vivem e precisam viver dessa forma. Então, outro dia, eu não sei quem falou assim, mas esse lugar de autoconhecimento não paga conta. Paga sim. Aliás, ele te dá mais dinheiro. Exatamente. Eu escutei isso de uma pessoa que eu fiquei assombrada. Assim, eu falei, uau! Mas, assim, é porque essa pessoa não entendeu ainda o que é o autoconhecimento, o que é se autoconhecer. Porque a hora que você precisar, que é o que até falou aqui, o autoconhecimento, ele não deixa você bater a bunda no chão. Ou ele te tira mais rápido de lá. Te tira mais rápido, te leva para um outro nível de consciência. E te torna... desculpa até. Te leva para esse outro nível. É como se a gente estivesse
subindo degraus. Eu fico empolgada, eu corto todo mundo, gente. Olha que coisa feia. Imagina, eu ensino meus filhos a não cortar os Tá ótimo. Eu acho Mas é isso, a inteligência emocional, ela te faz ser um líder melhor, que são as famosas soft skills. É o poder da comunicação, é o poder da comunicação positiva, né? Que aqui a Van fala muito sobre isso quando ela fala de vendas também. Então, assim, ferramentas tem um monte. Basta você querer. E querer é poder. Então é isso, gente. Muito obrigada, meninas. Eu Obrigada, amo vocês. Ju. Eu também. De verdade, Eu amo gratidão. muito. Beijo, Eu beijo, que beijo, beijo. agradeço. Compartilhem.